Esses dias de friozinho deixa a gente um pouquinho resfriado. Então vamos lá, gente. Legal, pessoal chegando. Bom dia aí para quem chegou agora, Camille, Matheus. Bom dia, bom dia, bom dia. Camille Frazão, sobrenome legal. Tinha um pessoal de sobrenome Frazão aqui em Sinop, foram embora para o Rio de Janeiro, fui lá, visitei eles. Talvez seja parente. Estão vendo minha tela, gente? Então, né? Sim ou não? Então, né? Falem para mim. Então tá, pessoal, o capítulo 6, aliás, vamos lá. Capítulo 1 a gente viu o que é o mercado, o conceito de mercado. Capítulo 2 a gente trabalhou a ideia de restrição orçamentária. Já começou a ficar bacana, porque, poxa, todo mundo tem vontade de comprar tudo, né? Um montão de coisas. Mas a gente está limitado à restrição, o dinheiro que a gente tem no bolso, né? Microeconomia chama de renda pessoal disponível, né? Aí depois os capítulos subsequentes, né, foram, por exemplo, ali o 3, 4, 5, a gente viu a ideia da preferência, ou seja, como que o consumidor faz suas escolhas dado aquilo que ele tem vontade de comprar, as coisas que ele gosta mais, né? O capítulo 5 relacionou a preferência entre os bens que o consumidor pode comprar, uma cesta de bens, e chamou isso de utilidade, ou seja, ele não vai comprar tudo de forma infinita, mas ele compra até um certo limite, né? De acordo com a maximização da sua satisfação. A gente chama isso de utilidade. E esse capítulo 6, ele vai reunir essa utilidade com a própria renda do consumidor e... Oi? Pode falar. Tá. Pode perguntar. Vou aumentar. Consegue enxergar? Ficou bom? Então, o capítulo 6 ele reúne o que? Ele vai reunir basicamente a utilidade, que é derivada de preferências, e ele faz uma junção dessa utilidade também com a renda do consumidor e com os preços dos bens que compõem a cesta que o consumidor quer comprar. E daí a gente faz uma análise baseadas em gráficos, né? Onde a gente vai verificar qual vai ser o comportamento do consumidor para bens que são do tipo inferiores, para bens que são do tipo normais. Eu acho que a gente já viu isso em aulas passadas, esse conceito, mas a gente vai estar vendo aqui. Como que o consumidor se comporta, como que a demanda, a compra do consumidor se comporta, dado um certo aumento na renda e dado também a variação nos preços desses bens aí. Mas mantendo-se os preços fixos, o que mais a gente faz aqui, nesse capítulo aqui, aliás, o capítulo apresenta para a gente, é como que o consumidor se comporta dado a variação na renda e também dado a característica desses bens que o consumidor está comprando, né? Então a gente tem aqui que uma função demanda diante dessa situação, ela vai ser expressa dessa maneira, né? A gente viu lá o gráfico que plota, por exemplo, as curvas de indiferença, né? Só dando um resumo rápido, as curvas de indiferença. Uma curva de indiferença é uma curva que mostra todas as combinações possíveis de uma cesta de bens que o consumidor pode adquirir, tá? Para simplificar, a gente chama esses bens de X1 e X2, já vimos isso, mas a gente só está fazendo um breve resumo do que a gente já viu. Esse X1 você pode fixar como sendo um determinado bem, e o X2 ele pode ser ou um bem específico ou um conjunto de bens que complementam a sua cesta de consumo. Então imagine que você vai no supermercado, X1 vai representar a quantidade de leite que você vai comprar e X2 vai representar sabão, caso você for no mercado para comprar somente leite e sabão. Se você for no supermercado para fazer toda a compra, né, comprar mais bens, então você
considera que X1 é a quantidade de leite que você vai comprar e X2 vai representar a quantidade de sabão, a quantidade de outros utensílios de limpeza e outros produtos que você vai comprar, por exemplo, outros produtos alimentícios, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que a sua renda ela vai estar distribuída, por exemplo, no consumo desses dois bens aqui, na compra, na aquisição de X1 e de X2, tá? Então, X1 vai representar a quantidade que você vai comprar do bem 1 e X2 vai representar a quantidade que você vai comprar do bem 2. Essa quantidade ela vai ter que estar relacionada, ou seja, ela vai depender. Qual que é a pergunta aqui? Quanto que eu vou comprar de X1? Bom, aí vai depender do preço do X1, do bem 1, vai depender do preço do bem 2 e vai depender da renda disponível também. Aí vocês perguntam, mas por que do preço do bem 2? Porque, gente, existem os produtos substitutos e é muito comum as pessoas fazerem trocas. Você vai lá para comprar, por exemplo, no supermercado para comprar café e você se depara com 3 marcas de café e de repente você não está lá muito interessado na marca ou na qualidade, mas você está buscando o preço. Então, uma vez mais que você tem 3 marcas diferentes de café, né? Vamos colocar aqui café em pó, né? Que é o café mais consumido, aí, o mais comum, né? E você tem 3 marcas lá à sua disposição e você não está preocupado com nenhuma das marcas, com critério de marca ou qualidade. Só que qualquer uma dessas 3 marcas são marcas do mesmo produto, que perfazem a mesma utilidade ou a mesma necessidade, ou seja, é tudo café. Então, como você não está interessado nem em marca e nem em qualidade, é óbvio que você vai naquele que custa mais em conta. Então, a sua demanda pelo bem 1 aqui, né? Aliás, por bem 1 que é café, vai depender da primeira opção, vai depender da segunda opção, poderia ter uma terceira opção aqui, por aí vai, né? Então é assim que funciona. A demanda ela vai estar relacionada ao preço do bem em questão e vai estar relacionado também à faixa de renda do consumidor, né? E aí ele fala, isso aqui a gente já viu lá no capítulo 1, mas ele fala novamente aqui que o estudo de como a escolha, né, ou seja, como que você vai fazer para comprar, como que você vai fazer para tomar uma decisão, uma escolha de compra de um desses bens. Então, o estudo, né, como a escolha responde a variações no ambiente econômico é conhecido como estática comparativa. Nesse caso, essa variação que a gente vê muito nesse capítulo aqui, basicamente é uma variação de M, basicamente é uma variação da renda. Então, assim, como que a gente vai analisar como o consumidor vai se comportar, que quantidade ele vai escolher na compra do bem 1 e do bem 2, dado que, por exemplo, o aumento na sua renda, né? Principalmente o aumento. Pode ser diminuição, mas é mais comum a gente falar em aumento da renda, tá? A gente chama isso de estática comparativa. Por que estática, né? Estática significa parado. A gente supõe que todos os demais fatores ou circunstâncias vão permanecer inalterados, né? Lembram-se lá do ceteris paribus, tudo a mais permanecendo constante? E nesse caso a gente assume que apenas a renda do consumidor vai variar e que, dado uma certa variação na renda, ele vai tomar uma decisão, por exemplo, de consumir mais do bem 1, mais do bem 2, ou de repente ele pode aumentar mais o consumo de um desses bens e diminuir o consumo de outro bem, como essa situação aqui que ele chama de bens normais e bens inferiores, tá? Eu acredito que vocês já viram isso, mas a gente vai fazer aqui novamente Vamos relembrar aqui o que é, qual é a definição de bem normal e de bem inferior. Vocês se recordam, gente? O que é um bem normal e um bem inferior? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Leide, Giovana, vou voltar aqui. Camille, Matheus. Ninguém se recorda do que é um bem normal e um bem inferior? Tá, ninguém sabe, né? Então vou falar aqui. Gente, um bem normal é um bem que o consumo dele acompanha o aumento da renda. É claro que, puxa, a sua renda ela vai aumentar hoje de R$1.000 para R$1 milhão. Imagina você do dia para a noite, né, ter uma promoção salarial, seu patrão vai te pagar R$1 milhão. Bom se fosse, né? Claro, né, que tudo tem limite, né? O seu consumo não vai acompanhar tudo isso.
Mas aí, de um modo geral, o que a gente observa na prática é que existem bens nos quais, à medida que a renda do consumidor vai aumentando, ele vai comprando mais desses bens, tá? Portanto, esse bem ele é dito normal, tá? Por quê? Porque assim, na rotina é um bem que o consumidor ele está consumindo, ele gosta de consumir esse bem, ele consome com uma determinada frequência. Então é natural que uma vez mais que ele ganhe mais, que aumente a renda do consumidor, ele passe a consumir mais esse bem. Quer dizer que se tem um bem que é normal, ou seja, aquele no qual o consumo aumenta quando a renda do consumidor aumenta, eu posso falar que existe um bem que é chamado de anormal, ou seja, o contrário do bem normal? Claro que podemos. E esse bem dito anormal é o chamado bem inferior. E a lógica é exatamente contrária à que ocorre no caso do bem normal. Ou seja, se a renda do consumidor aumentar, para esse bem, ele vai diminuir o consumo. Isso aí ocorre, gente, com muita frequência na maioria dos bens os chamados ordinários, bens de segunda ou terceira linha, muitos grãos em geral. Por exemplo, ocorre com carne de segunda. Imagina aí um consumidor que ele compra carne, só que ele gostaria de comprar carne de primeira, só que ele não compra de primeira, ele compra de segunda. Por quê? Porque por conta de critérios de renda mesmo. Imagina que agora a renda desse consumidor aumenta de forma que ele consiga comprar a tão desejada carne de primeira. O que ele vai fazer? Ele vai abandonar o consumo da carne de primeira. Pode ser que no primeiro momento ele não abandone por completo, ele não substitui de forma completa, ou seja, toda a quantidade que ele consumia de carne de segunda, agora ele deixa consumir para consumir somente carne de primeira. Pode ser que ele tenha um momento de transição. No primeiro momento ele continue consumindo a carne de segunda, só que com uma frequência menor, uma quantidade menor, e aí ele comece a comprar um pouco mais de carne de primeira. De qualquer forma, o interessante é a gente observar aqui que, poxa, o que aconteceu? Qual foi o efeito renda provocado na demanda de carne de segunda para esse consumidor em específico? Foi negativo. Por quê? Porque aumentou a renda do consumidor e, em vez de ele consumir mais da carne de segunda, ele passou a consumir uma quantidade menor, ou seja, o seu consumo diminuiu frente a um aumento na renda desse consumidor. Então isso aí é chamado de bem inferior. Por que é chamado de bem inferior? Porque esse consumidor está demonstrando que agora que a sua renda aumentou, ele está demonstrando uma importância menor para esse bem. É por isso que ele é chamado de inferior, tá? Então, matematicamente, como a gente expressa isso? Olha só, o delta significa variação, significa mudança. Então, a variação na quantidade demandada do bem 1, dado uma variação na renda, tá? Essa variação a gente considera que é positiva, tá? Houve um aumento na renda, a renda variou de forma positiva. O que aconteceu na quantidade demandada desse bem? Bom, se essa quantidade aqui ela for maior que zero, ou seja, se essa quantidade aqui no segundo momento ela aumentar, significa que para esse consumidor em específico aqui, esse bem é um tipo do bem normal. Sei lá, de repente esse consumidor aqui ele gosta muito de comer lanche, né? Por exemplo, hambúrguer. Ele adora lanche, só que ele não tem condição de pedir hambúrguer toda semana. Ele pedia, sei lá, uma vez por mês. Ligava lá na lanchonete, lá no delivery e pedia um hambúrguer lá uma vez por mês. E de repente agora a sua renda aumenta. E aí ele passa a pedir uma frequência maior. Ele passa a pedir 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, 4 vezes por mês, não importa. O importante é a gente ver aqui que, puxa, aumentou a renda do consumidor, ele passou a consumir mais desse bem 1 aqui, no exemplo que estamos falando aqui, hambúrguer. Ou seja, a variação ela vai ser positiva, maior que zero. Então, para esse consumidor em específico, o bem hambúrguer ele é do tipo normal, porque bastou-se aumentar a renda do consumidor e ele aumentou o consumo de hambúrguer. Mas e no caso de um bem inferior, né? No caso do bem inferior, a gente vai ter uma situação... Não está aqui. Enfim, a gente só volta lá, só que aí a situação vai ser contrária. A gente volta aqui na equação, a gente vai ter um sinal... em vez da gente ter esse símbolo do maior aqui, voltado para essa relação, a gente vai ter um símbolo de menor. Ou seja, aumentou-se a renda
E aí ele mostra para a gente que o consumo, a variação na quantidade consumida do bem 1, ela foi menor que zero, ou seja, ela diminuiu. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de falar, né? A carne de segunda, ele passou a consumir menos carne de segunda porque a sua renda aumentou. Então, para ele, esse bem aqui ele é um bem do tipo inferior, tá certo, gente? Vamos ver aqui como se dá as curvas de indiferença. Bom, a gente tem aqui as retas orçamentárias que a gente já viu lá no capítulo 2 sobre restrição orçamentária. Então, no primeiro momento, observem aqui, por exemplo, a coluna vertical, onde a gente tem a demanda por X2, e a gente tem a coluna vertical, onde temos a demanda por X1, tá? Vamos pegar aqui essa primeira curva de indiferença aqui, ó. Aqui, estão vendo essa curva aqui, que ela vai mostrar todas as combinações possíveis de alocação no consumo de X2 e de X1, claro, dado a sua renda, né? Então, vamos supor que ele vai alocar toda a sua renda, ele vai pegar toda a renda disponível que ele tem, o dinheiro que ele tem no bolso para gastar com X1 e X2, e ele vai voltar sem dinheiro para casa. Ele vai consumir toda a sua renda no bem X1 e X2. Qual vai ser a alocação ótima? A alocação ótima vai se dar nesse ponto aqui, ó, onde ele consegue, dado essa renda que ele tem disponível, ele vai conseguir comprar a quantidade máxima de X2 e também a quantidade máxima de X1 ao mesmo tempo que a sua renda, o seu dinheiro disponível para o consumo, permite ele gastar, né, esse dinheiro na compra desses dois bens aqui. Então a gente vai ter que essa curva de indiferença ela vai tocar num único ponto. Esse único ponto vai mostrar, poxa, o ponto onde ele conseguiu gastar todo aquele dinheiro ali comprando o máximo possível de X2 e o máximo possível de X1. Assim ele maximizou sua satisfação porque ele comprou o máximo possível gastando toda a sua renda que ele tinha disponível. Mas vamos entender que num segundo momento houve uma promoção salarial e que, portanto, a renda desse consumidor aumentou. Nesse caso, a gente vai ter que essa reta orçamentária aqui, ela vai ser deslocada, como vocês veem essa flechinha aqui. Então, ela vai ser deslocada para a direita e também para cima. E agora a gente passa a ter essa nova reta orçamentária. Ora, se a gente conseguir verificar que a curva de indiferença ela deslocou, e como a gente vê nesse gráfico, ela de fato deslocou, ela deslocou junto com a curva de reta orçamentária, significa que esses dois bens aqui, para esse consumidor aqui, eles são normais. Por quê? Porque a gente viu que a renda aumentou e ao mesmo momento o consumo tanto de X1 aqui ele foi deslocado, ele aumentou, estávamos nesse ponto aqui, que corresponde a mais ou menos aqui, né? Nessa quantidade aqui. Imagina que aqui a gente vai ter, sei lá, que representa essa quantidade, esse dado preço. Agora que a renda aumentou, ele já não está mais nesse ponto aqui, ele sai para esse outro ponto aqui, ó. Caminha para a direita, ou seja, o consumo de X1 aumentado. E a gente vê aqui que o consumo de X2, a demanda por X2 também aumentou. Saímos deste ponto aqui e agora avançamos para um ponto superior, tá? Nesse momento aqui que a renda aumentou, ele passou a consumir mais, esse possível consumidor, tanto de X2 como de X1. E a gente vê aqui que novamente aqui nós temos um ponto de escolha, de combinação entre a compra de X1 e de X2, que vai tocar um único ponto da reta orçamentária, também é uma escolha ótima, tá? Ele maximizou a sua satisfação. Houve aumento da renda e ele gastou toda essa renda. Ele não voltou com nenhuma moedinha para casa. Ele pegou esse dinheiro todo aqui e ele comprou tudo em X1 e X2, tá? Então esses bens são normais. Professor, mas se ele tivesse comprado mais de X1 e menos de X2? Significa que X2 não é um bem normal. Pode ser o caso de um bem inferior. Tá? Por quê? Porque a renda aumentou, mas o consumo de X2 ficou para trás. Ou ele, sei lá, de repente ele comprou menos ainda, mas o de X1 aumentou. O X1 continua sendo normal e o X2 um bem inferior. Tá? A gente tem aqui a chamada curva de renda-consumo e as curvas de Engel são muito parecidas. A diferença é que nessa última a gente vê o comportamento do consumo de um único bem, dado o acréscimo na renda, né? Não vou ficar lendo o texto, depois vocês leem, tá?
mas vamos olhando os gráficos aqui, porque tem muito conteúdo nesse capítulo aqui, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui, vamos ver aqui. Aqui a gente tem a primeira curva de reta orçamentária, que é esta aqui, tá? A gente vê aqui a curva de indiferença correspondente a essa curva de reta orçamentária aqui. Novamente, essa curva de indiferença ela corresponde a todas as combinações possíveis na alocação, ou seja, compra, né? Alocação significa destino do dinheiro que o consumidor tem, da renda que ele tem disponível no consumo de X1 e de X2. Então, a melhor alocação possível é essa aqui. Novamente, nós temos um ponto aqui, temos uma combinação que toca apenas um único ponto da curva de reta orçamentária, ou seja, aqui ele consegue comprar a quantidade máxima possível de X2 e de X1, dadas as suas preferências, né? E, portanto, aqui nós fazemos uma escolha ótima, por quê? Porque ele não está voltando com dinheiro para casa, ele está gastando toda a sua renda na compra de X1 e na compra de X2. Mas o que acontece? Acontece que num segundo momento a sua renda aumenta, então, portanto, a curva de reta orçamentária ela passa a ser deslocada para cima e para a direita, como a gente vê aqui em escuro, aqui em negrito, a gente tem a nova curva de reta orçamentária. Mas nessa situação aqui, nesse gráfico, o que ele está apresentando para a gente? O que aconteceu com o consumo de X1 e de X2? Bom, a gente vê que X2 ele aumentou o consumo. X2 está aqui, ó, tá vendo? Ó, se a gente fosse traçar uma linha pontilhada aqui, ó, a gente via que antes ele estava consumindo essa quantidade de X2 aqui. Mas bastou essa variação na renda, olha a diferença aqui no consumo de X2. Ele comprou tudo isso. Comprou tudo isso. E o que aconteceu com o X1? Ó, X1 estava aqui, ó. Estão vendo? X1 estava aqui, ó, X1 retraiu, veio para trás. Nesse caso, gente, eu vou perguntar para vocês: X1 é um bem inferior ou um bem normal? Respondam aí para mim. Por que inferior, Matheus? Exato, Matheus. Ele estava consumindo essa quantidade aqui, aí a renda aumentou, aí porque a renda aumentou ele passou a consumir menos. Caramba! Sei lá, podia ser carne de segunda aqui, podia ser de repente um vinho de segunda qualidade, aí ele, puxa, aumentou a renda, mas jamais que ele vai continuar comprando esse vinho. Eu, hein, tô fora. Ele foi lá e comprou um vinho de marca melhor. Deixou de consumir, não que ele deixou de consumir, digamos assim, na íntegra, ou seja, mas ele deixou de consumir uma boa parte. Agora ele consome um pouquinho só disso aqui. Ele passa a consumir, sei lá, outros bens. De repente aqui, ó, você podia citar, sei lá, imagina aí um consumidor com uma renda tão baixa que o consumo dele é tão básico, por exemplo, baseado, digamos assim, em farinha. E ele consome muita farinha, sei lá, uma combinação de farinha com ovo, né? Carboidrato com proteína, né? Tem um bom teor de proteína, né? O ovo é barato em relação à carne. E aí o que acontece? O que vai acontecer com o consumo de ovo e farinha? Provavelmente vai diminuir se aumentar a renda dele. E agora ele passa a comprar outras coisas, outros produtos alimentícios que para ele entende que é de uma qualidade melhor, né? E nesse caso aqui, X2, a gente vê que X2 teve um efeito contrário. X2 ele passou a aumentar. Por exemplo, poderia ser um consumidor aqui que consumia ovo, farinha e carne. Não necessariamente carne de primeira, mas carne, enfim. E esse consumidor, poxa, por critério de renda, ele não podia comprar tanta carne, né? Ele comprava um pouco de carne, né? Mas agora que a sua renda aumentou, ele passa a consumir menos farinha e ovo e passa a consumir mais carne. Poderia ser uma situação assim, digamos, exemplar, né? E ocorre, gente, ocorre com muita frequência aí. Basta aumentar a renda, poxa, tô fora. Vou parar de consumir isso aqui, eu vou consumir menos ovo e farinha e vou passar a consumir mais carne. Tá? O importante é que, olha só, essa curva de indiferença ela vai ter que tocar apenas um ponto da reta orçamentária.
Por quê? Porque vai ser o ponto onde ele vai conseguir maximizar o consumo e gastar toda a sua renda. Ele vai comprar o máximo possível dessas quantidades aqui, dada a sua escolha, e também ele não vai voltar com dinheiro para casa. Porque é dada a sua escolha. Ó, a renda aumentou, ele quis comprar mais do bem 2, por exemplo, carne, só que ao mesmo tempo, puxa, estou enjoado de farinha e ovo, vou comprar menos, né? Vou continuar consumindo farinha e ovo, mas menos. Beleza. Ele ajustou as suas quantidades demandadas de acordo com a sua preferência, tá? Só que preferência não é tudo. Não adianta o consumidor preferir carne a farinha e ovo se ele não tem dinheiro para comprar. Só que agora ele pode. Por quê? Porque agora a renda dele aumentou. Ficou claro aqui, gente? Fácil, né? Então essa curva de renda-consumo vai ser essa curva aqui, ó. Ela apenas vai mostrar essa mais ou menos linearidade aqui do consumo de ambos os bens à medida que a sua renda vai aumentando, certo? Nesse caso aqui, como ela não é uma reta aqui, mas isso aqui é basicamente uma curva, né? Ela tem uma inclinação, a gente vê mais positiva para x1, para x2, perdão, que para x1. Ou seja, significa que a renda está aumentando, mas ele está dando preferência por x2. X1 vai aumentando o consumo, mas ele vai aumentando numa taxa de crescimento decrescente em relação a x2, por exemplo. Ou seja, ele tem uma preferência melhor por x2. Então, essa aqui é a curva renda-consumo, ou seja, ela vai mostrar a variação no consumo desses bens dado a variação na renda, tá? Já a curva de Engel, aqui no painel 2, ela vai mostrar basicamente a mesma situação, só que ela está relacionada a apenas um bem. Então, aqui ele colocou x1, né? Como que x1 ele vai, digamos assim, variar à medida que a renda do consumidor vai aumentando? Dá para ver que a gente plota aqui, ó, x1 contra a renda. Só um instante, gente. Meu pai começou a fazer um barulho ali. Eu vou pedir para ele parar. Só um momentinho. Desculpa, gente, que barulho atrapalha. Mas enfim, vamos voltar aqui. Poderia ser x2 também, não importa. A gente poderia colocar o x2 aqui. Como que o x2 está se comportando à medida que a renda está aumentando? E pela característica do gráfico aqui, ele está mais para x2 que para x1, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem aí a situação dos substitutos perfeitos. Essa situação dos substitutos perfeitos a gente já viu no exemplo passado, que é do cliente que gosta de comprar lápis, né? Se eu não me engano, azuis e vermelhos, né? O substituto perfeito significa que ele vai substituir na mesma proporção, na mesma quantidade. Então, ele vai ter exatamente a mesma inclinação. Ou seja, ele deixa de comprar um, ele abre mão de um para comprar o outro, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, substitutos perfeitos. A curva de renda de consumo A. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Então temos dois gráficos, né? O gráfico A e o gráfico B. Então aqui a curva renda consumo e a curva de Engel, no caso substitutos perfeitos, tá? Aqui a gente tem a reta orçamentária e aqui a gente tem as curvas de indiferença, tá? Essas curvas de diferença, elas têm esse formato aqui, ó. Um formato exatamente retinho e não como aquele que a gente viu anteriormente, né? Que ele é uma curva. Por que ele tem esse formato reto? Porque a chamada TMS, que é a taxa de marginal de substituição aqui, ela vai ser constante. Poderia ser, por exemplo, 1. Então, ou seja, você abre mão de um lápis azul para adquirir outro vermelho. Você abre mão de 2 lápis azuis para adquirir outros 2 vermelhos. Você abre mão de 5 lápis azuis para abrir
para poder comprar outros 5 lápis vermelhos. Estão entendendo? A taxa de substituição ela é constante, ela é exatamente a mesma, sempre se dá na mesma proporção, 1 por 1. E aí a curva de indiferença ela vai ter exatamente esse formato aqui, tá certo? Como que vai ser então a curva de Engel, ou seja, que vai ser a curva de substituição por esse bem? Vai ser assim, ó. Ela vai ser uma reta que parte da origem, tá? E ela é literalmente uma reta. Por quê? Porque a taxa de substituição é sempre a mesma. Você já aumentou a renda aqui, mas a preferência dele aliás, desculpa, aqui não vai ter troca, aqui vai ter aumento no consumo, tá? O consumo dele vai ser sempre constante, ou seja, aqui ele vai comprar mais tanto do lápis azul como do lápis vermelho. Então ele estava nessa situação, por exemplo, aqui, ó. Se a gente colocasse um Mzinho aqui, ele estaria nessa situação de consumo, de compra. Aumentou a renda, ele passou a comprar mais. Aumentou a renda, ele passou a comprar mais. E mais, e mais, e mais. Só que sempre na mesma proporção, obedecendo o aumento na renda, né? E os complementares perfeitos? Bom, um bem complementar a gente já viu que é um bem que ele tem que ser consumido juntamente com o outro. Por exemplo, você vai pedir uma pizza, né? A pizza ela vem junto com a caixa da pizza. Não tem como a pizza vir sem a caixa. Aquela caixinha da pizza ela é o complemento, o bem complemento do bem pizza. Você vai pedir um lanche aí, um hambúrguer. Ele vem dentro daquele saquinho. Aquele saquinho, aquela embalagem é o complemento dele. Ou o próprio pão, né? Do recheio hambúrguer também são bens complementares. Perfeito significa na mesma proporção, gente. Ou seja, vai se dar 1 para 1. A cada pizza vai vir uma caixa. A cada hambúrguer vai vir um saquinho plástico, né, que é a embalagem. Vai vir um pão e por aí vai. A gente vai ver uma linearidade. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o gráfico de curva de renda-consumo e curva de Engel por causa dos bens complementares. Aqui está a reta orçamentária, então imagina que você tem essa reta orçamentária e aqui é você, aqui está a sua renda nesse momento. Quanto de hambúrguer que você consumia aqui? Você consumia aqui, sei lá, vamos colocar aqui, gente, vamos colocar uma situação mais fácil de entender. Vamos colocar que aqui o bem complementar do hambúrguer seja Coca-Cola. Você é um cliente, um consumidor, uma pessoa que você não toma Coca-Cola se não tiver hambúrguer. Tá? Então a Coca-Cola, que é o X2, ela vai ser o bem complementar perfeito do hambúrguer. E tem outra coisa, você gosta tanto de Coca-Cola e tanto de hambúrguer, que se você estiver com muita fome e pedir 2 hambúrgueres, necessariamente você vai pedir 2 Coca-Colas, tá? Só para efeito de exemplo, na prática nem sempre é assim, mas vamos supor a situação aqui. Bom, então você tinha essa combinação aqui, ó. Aqui você conseguia consumir um hambúrguer e uma Coca-Cola. Mas se a sua renda aumentar, olha só, a sua reta orçamentária ela foi deslocada para cima e para a direita porque a sua renda aumentou. Você passa nesse momento a consumir 2 hambúrgueres e você passa a consumir 2 latinhas de Coca-Cola. Só que veja, gente, que sempre na mesma proporção. Por quê? Porque para você, esses bens eles se complementam de forma perfeita, ou seja, na mesma proporção. Você não vai pedir um hambúrguer para 2 latas de refrigerante de Coca-Cola e vice-versa. Você vai sempre pedir na mesma proporção. É por isso que a combinação, essa curva de indiferença, que vai mostrar a combinação desses 2 bens aqui, ela vai ter esse formato aqui de ângulo de 90 graus. Por quê? Porque você sempre está pedindo os bens na mesma proporção. Se você aumentar o consumo de hambúrguer, ou seja, indo aqui na linha horizontal, indo em direção à direita, você necessariamente vai aumentar o consumo por Coca-Cola. Observem aqui a coluna vertical. Tá? Então ele vai para cima. Enquanto X1 vai para a direita, caminha para a direita, X2 caminha para cima e sempre na mesma proporção. É por isso que a gente vai ter esse formato aqui, tipo de cantoneira, tipo de
curva em formato de 90 graus. Então, essa aqui é a curva de renda-consumo, também chamado de caminho de expansão da renda, ou seja, qual efeito que a expansão, aumento da renda vai gerar no consumo desses bens aqui. Então, graficamente a gente vê a situação para o consumo desses bens dado a variação na renda. E a curva de Engel vai mostrar o quê? Tá? A gente tira aqui as curvas de indiferença, a gente mostra apenas a expansão no consumo, né? É claro que aqui, novamente, a gente tem aqui o consumo de um desses bens dado o aumento da renda. Puxa, a renda está aumentando, o consumo de hambúrguer está aumentando, né? Se a gente colocasse X2 aqui também, por quê? Porque o X2 aqui, que é a Coca-Cola, está sendo um bem complementar e complementar perfeito ao consumo de hambúrguer. Então, por isso que nesse caso aqui, a nossa linha ela vai ser ascendente e ela vai ser uma reta, ela não vai ser uma curva. Por quê? E a inclinação vai ser P1 mais P2, e sempre tendo o mesmo valor. Ou seja, um hambúrguer e uma Coca-Cola. Aí você faz uma variação de mais um. 2 hambúrgueres, 2 Coca-Colas. 3 hambúrgueres, 3 Coca-Colas. E por aí vai. A gente vai ter esse formato aqui. No caso dos bens complementares perfeitos. Deixa eu ver aqui. Preferências homotéticas. Pessoal, essa palavra homotética até soa um pouco estranha, né? Mas o homo aqui, o homo significa igual, né? Então, nesse caso aqui, vai ser em igual proporção. Ou seja, o aumento no consumo de um determinado bem, ele vai se dar exatamente na mesma proporção que o aumento da renda. Na prática, gente, isso é muito difícil. Mas pode ser que aconteça, tá? Então, quando você vê uma preferência do tipo homotética, entenda que o seu consumo vai aumentar. Por exemplo, assim, a renda aumentou em 5%, o consumo daquele bem vai aumentar também em 5%. Vai ter uma situação, e aí já é mais comum, essas outras situações aqui, quando, por exemplo, você teve um certo aumento na sua renda, só que o consumo por um determinado bem, ele aumentou numa proporção muito maior que o aumento na sua renda. Sei lá, a sua renda aumentou em 5%, mas você entendeu que 5% foi suficiente para você aumentar o consumo de um determinado bem em 10 ou 15%, por exemplo. Ou seja, você teve um aumento na proporção do consumo muito maior que o aumento na proporção da sua renda. Quando isso acontece, a gente chama esse bem de luxo. Certo? A teoria define assim. O que é um bem de luxo? É aquele no qual você aumenta o seu consumo, só que a proporção no aumento desse consumo ela se dá muito maior em termos percentuais que a proporção no aumento da renda. Tá certo? Agora você tem uma outra situação. Quando essa proporção do aumento é menor que a renda, disse que esse bem aqui ele é um bem necessário. Sei lá, poderíamos colocar aqui um determinado bem alimentício, tá? Não é porque a sua renda vai aumentando que você vai comer tudo. Enfim, nós seres humanos somos limitados no consumo de algumas coisas, tá? E aqui nós podemos incluir perfeitamente a alimentação, tá? A ingestão de alimentos ela não é infinita, ela tem fim, gente, ela é limitada, tá? De acordo com as características do organismo de cada um, mas ela tem limite. Não é porque a renda vai aumentando que você vai aumentando o consumo, por exemplo, de carne de forma indefinida. Você vai consumir, comprar até onde o seu organismo aguentar consumir essa carne toda, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma situação, por exemplo, os bens alimentícios, onde o aumento no consumo por esses bens, eles vão se dar a uma proporção inferior que o aumento da renda. Claro que para um determinado nível de renda. Imagina, você ganhava R$1.000 e agora você vai passar a ganhar R$10.000. Tá? Nossa, sua proporção no aumento da renda, olha, 10 vezes. Será que você vai aumentar o seu consumo de alimento em 10 vezes? Obviamente que não, você não vai dar conta. Você vai consumir menos. Então, o alimento para você nessa situação está sendo um bem do tipo necessário. Oi.
Sim, exatamente. Ué, se a sua renda aumenta, o que te impede de comprar aquele bem que você considera que é um bem de luxo, né? É que assim, essa definição assim de bem normal e bem de luxo, ela tem que obedecer a alguns critérios quantitativos. No caso do bem normal, se você observa a seguinte situação, Leide, a sua renda aumentou e o seu consumo para aquele bem também aumentou, tá? E aqui ele não está falando em proporção, aquele bem é normal para você, tá? Por quê? Porque você consome ele com uma determinada frequência, determinada regularidade, e aí a sua renda aumentou e você passa a consumir mais dele. Então, assim, o que se entende? Que o consumo daquele bem ele já é normal para você. Se aumenta a sua renda, você passa a consumir mais dele, ele é um bem que você considera um bem essencial, você considera um bem necessário. Pode ser que seja um bem assim um pouco de luxo também, mas a ideia de normalidade é que, é, puxa, aumentou a sua renda, então é natural que você passe a consumir mais desse bem aí. Ele vai ser um bem do tipo normal. Agora, no caso do bem de luxo, a gente tem que observar essa proporção aí. A sua renda aumentou, mas você vai passar a consumir muito mais desse bem, tá? A proporção que você aumenta o consumo dele é muito maior que a proporção no aumento da renda. E eu dei esse exemplo aí. Bastou que sua renda aumentasse, sei lá, 50%, mas você dobrou o consumo daquele determinado bem. Ele não aumentou apenas em 50%, obedecendo o aumento percentual da renda. Ele aumentou em 100%, ou seja, aquele bem para você é um bem de luxo. Essa é a definição que a gente tem. Você passa a consumir em proporções maiores em relação ao consumo anterior. Entendeu? É, não significa que a sua renda ela aumentou, sei lá, um hambúrguer custa o quê hoje? R$ 20. Mas vamos colocar aí 20, 25, eu tô por fora, faz tempo que eu não peço lanche, certo? E se você ganha, sei lá, um salário mínimo, eu nem sei quanto que tá, 1.000 e alguma coisa, 1.100, sei lá, e você passa a ganhar, sei lá, R$ 100 a mais, mantendo-se os preços constantes de todas as demais coisas que você compra, isso já vai dar poder de consumo para você a ponto de você comprar não somente um hambúrguer, você passa a comprar, por exemplo, três durante o mês. Você pega esse aumento de renda, esses R$ 100 que você teve na sua renda, só ele permite que você compre três ou quatro hambúrgueres a mais. Vamos colocar aí quatro, né? Considerando R$ 25 o valor de cada hambúrguer. Nem que seja três, né? Se a gente colocar também o valor da taxa de entrega. Ou seja, você aumentou o seu consumo de hambúrguer, sim. Na mesma proporção da renda? Claro que não. Tá? Sua renda aumentou, sei lá, por exemplo, 10% ou menos que isso, 5%, mas o consumo de hambúrguer dobrou, triplicou, quadruplicou. Nesse caso, o hambúrguer está sendo um bem de luxo para você. Porque bastou uma pequena variação na renda e essa pequena variação na renda permitiu que a variação no seu consumo dobrasse, triplicasse, quadruplicasse o seu consumo para aquele bem. Então, nesse caso, o hambúrguer para você é um bem de luxo. Agora você entendeu, Lady? Então tá. Então vamos na sequência aqui. Isso aqui a gente já viu, né? Preferências quase lineares. Não, isso aqui não. Aqui ele fala dos bens comuns e também dos bens de Giffen. Pessoal, vocês já viram a definição do bem de Giffen? Lá em Introdução à Economia. Olha só, vamos ver o que ele fala aqui. Examinaremos agora as variações de preços. Suponhamos, agora ele está supondo não variação na renda, mas variação nos preços.
Suponhamos que baixemos o preço do bem 1 e mantemos constante o preço do bem 2 e também a renda monetária. Então a renda não se altera, o preço do bem 2 também não se altera, mas ocorreu o quê? A baixa no preço do bem 1. Em vez de ele aumentar, ele baixou, né? O que vai acontecer? O que pode acontecer, a quantidade demandada do bem 1. O que ele vai acontecer com a quantidade demandada do bem 1 se o preço dele baixou? Ele fala que a nossa intuição diz que a quantidade demandada do bem 1 deveria aumentar. Por quê? Porque se o preço baixou, você vai conseguir comprar mais, né? Quando o preço caísse. De fato, é assim que costuma acontecer, como mostra na figura 6.9. Vamos continuar aqui. Quando o preço do bem 1 diminui, a reta orçamentária fica mais plana. Sabe por quê, gente? Porque aumenta o poder de compra. Em outras palavras, o intercepto vertical permanece fixo e o intercepto horizontal se move para a direita. Vamos ver isso aqui no gráfico? Aqui a gente tem a reta orçamentária inicial, certo? Ela está aqui. Ele fala que o preço do bem 2 permanece o mesmo. Se o preço do bem 2 permanece o mesmo, o consumo aqui em ambas as situações vai continuar o mesmo. Quando o preço do bem 1 estava aqui, você tinha esse consumo do bem 1 e você tinha esse consumo do bem 2, tá? Dentro dessa renda aqui, a renda não mudou. Bom, a renda não aumentou e o preço do bem 2 também não mudou, mas o preço do bem 1 diminuiu. Se o preço do bem 1 diminuiu, é como se a sua renda tivesse aumentado. Na prática, o seu salário não aumentou, a sua renda não aumentou, mas o poder de compra, ele aumentou. Digamos aí que você tinha R$10 separado para comprar Coca-Cola e a Coca-Cola custava R$5. Ou seja, com R$10 você conseguia comprar 2 unidades de Coca-Cola. Mas se o preço da Coca-Cola baixou para R$2,50, agora você consegue comprar 4. É como se a sua renda tivesse aumentado. Na prática, ela não aumentou. O que aconteceu foi que a diminuição do preço proporcionou um aumento maior na quantidade demandada. E aí a sua curva de indiferença que estava nesse ponto aqui, a alocação, a combinação na compra desses dois bens que estavam nesse ponto, agora é deslocada para este outro ponto aqui, certo? Então você vê que nessa situação aqui você também tem uma escolha ótima. Aqui nessa situação você consegue comprar um pouco mais do bem, por exemplo, do bem Coca-Cola, né? De acordo com as escolhas do consumidor, né? Talvez um pouco mais aqui do bem 2, né? Se você queria consumir muito mais aqui, do bem 1, daí você já não compraria mais do bem 2. Aí vai depender da alocação da quantidade que você quer comprar. Mas o importante aqui é que você aloque toda a renda na escolha desse bem, certo? Mas tem também, gente, além do bem normal, tem uma outra situação que é chamada de bem de Giffen. Quer ver? Vamos ler aqui. Que tipo de preferência poderia causar o comportamento descrito na figura 6.10? Ponhamos que dois bens que você esteja consumindo sejam mingau e farinha e leite, e que no momento você consuma 7 tigelas de mingau, 7 copos de leite, ou seja, leite está acompanhando mingau aqui, né? Por semana. Então, o preço do mingau baixa. Se você consumir as mesmas 7 tigelas de mingau por semana, terá uma sobra de dinheiro para comprar mais leite. Ou seja, não é porque o preço do bem baixou que você vai comprar mais, né? Na verdade, com o dinheiro economizado, graças à diminuição do preço do mingau, você pode até aumentar o consumo de leite e reduzir do mingau. A redução do preço do mingau de farinha liberou certa quantia de dinheiro para ser gasta com outras coisas. Que foi esse gráfico que a gente viu aqui, né? A diminuição no preço de um bem trouxe um efeito como se fosse um efeito de um aumento da renda no consumidor, que permitiu ele comprar mais do outro bem. Então, um bem comum, olha só, em geral, a demanda por um bem aumenta quando o seu preço diminui, como nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, eu dei aqui inicialmente o exemplo de Coca-Cola, né? A Coca-Cola é um bem comum. Por que é um bem comum? Poxa, caiu o preço da Coca-Cola e ele passou a comprar mais. Então, o comum ele é muito parecido com o normal, é natural, é normal que ele vá comprar mais. Só que nesse caso, não foi diante do aumento da renda, foi diante da diminuição do próprio preço desse bem, né?
caiu o preço do bem, diminuiu o preço do bem, ele passou a comprar mais. Isso é comum, ele mostra que esse bem ele é comum. Agora, se é assim, caiu o preço da Coca-Cola e ele continua comprando a mesma quantidade de Coca-Cola, peraí, esse bem não é comum para ele. Oi? Ah, e vai depender. Qual é a sua preferência por cerveja? Vai depender também do consumidor, né? Se para você, Matheus, sei lá, claro que você está percebendo que está tudo sendo limitado à renda, sempre a gente tem que considerar a curva orçamentária. Então, assim, sei lá, você tem um determinado dinheiro disponível para gastar por mês com cerveja, tá? A renda ela não vai se alterar, mas vamos acreditar que o preço da cerveja vai diminuir, vai nessa, né? Mas vamos supor que o preço da cerveja vai se reduzir pela metade e você passe a consumir o dobro de cerveja, para você a cerveja é um bem comum. Para você, pode ser que para outro não. Então, assim, vai depender muito da pessoa também. Lembre-se, Matheus, que nesse capítulo aqui, esse capítulo está relacionado não só a renda e preço, mas ele está relacionado à preferência, tá? Qual vai ser a pergunta aqui? Esse capítulo busca responder. Quais serão as escolhas ótimas dado a renda, dado variação na renda, dado variação no preço e também dado a preferência que o consumidor já tem. Tá? A preferência ela é muito subjetiva, ela vai variar muito de consumidor para consumidor. Tá? Só que essa preferência ela tem que estar relacionada à renda e preço, de forma que você venha fazer as escolhas ótimas, né? A alocação ótima ela corresponde àquela onde você vai maximizar a sua necessidade, você vai comprar a quantidade máxima possível de acordo com seus limites de consumo, ou seja, obedecendo à utilidade. Não é porque, puxa, a renda aumentou que você vai consumir a mais de 100% a mais de X1 e 100% a mais de X2. Não! Essas proporções vão obedecer à utilidade e à preferência de cada consumidor, tá? Mas que você vai ter que gastar todo o dinheiro aqui no consumo desses bens, você não pode voltar com dinheiro para casa, tá? Então é por isso que a curva de indiferença, tendo ela esse formato aqui, ou tendo aquele formato quadrado, que é no caso dos bens complementares perfeitos, ela vai ter que obedecer a renda. Você não pode voltar com dinheiro para casa. Você tem que gastar toda a sua renda aqui. Tá? E essa questão que você falou aí, desse exemplo, aí, puxa, a cerveja vai ser um bem comum. Pode ser para você e para outro não. Tá? Se o preço da cerveja cair e no mesmo momento você olhar assim, puxa, eu vou comprar mais cerveja, porque eu gosto muito de cerveja, para você a cerveja é um bem comum. Tá? Na prática, isso não acontece sempre. Por isso que eu falo, muda de pessoa para pessoa. Você vai lá no supermercado e vê uma promoção. Nossa, ficou mais barato aqui a cerveja. Você vai lá e compra tudo em cerveja. Essa é a diferença, né? Porque o preço baixou, você enche o carrinho. Aproveita. Promoção. Liquida 50% off, alguma coisa assim. Para um outro consumidor, quem sabe ele compre apenas uma garrafa a mais, mas a diferença do dinheiro ali, ele use para comprar, sei lá, alguma outra coisa, ou quem sabe ele não compre nenhuma garrafa a mais. Por quê? Porque o consumo dele está obedecendo também a um critério chamado utilidade. Ele consome aquela determinada quantidade X a cada período de tempo e ele obedece aquilo. Ele não é porque o preço baixou, Matheus, que ele vai passar a consumir mais. Você está entendendo? Não é só a renda e o preço que terão que ser obedecidos como critério de alocação da renda, mas também a própria utilidade, que ela é subjetiva e ela é variável a cada consumidor. Variável que eu falo assim, a sua utilidade ela vai ser diferente da minha, ela vai ser diferente da utilidade do João, do Paulo, do Fabrício e por aí vai, tá certo? Oi. Ah, tá, o Band Giffen. O Band Giffen, ele é assim, ele é um bem meio estranho. Vamos ver aqui se dá pra gente ver no gráfico. O bem 1, o bem de GIF, uma vez mais que a demanda dele diminui quando o preço diminui, tá? Então, assim, ele é um bem que o consumo dele vai aumentar quando o preço dele aumenta.
Ele é meio estranho, mas dá para a gente falar assim, por exemplo, que um bem de luxo poderia ser classificado como um bem de Giffen. E aí você vê, por exemplo, assim, existem alguns automóveis que eles são comprados, por exemplo, por pessoas de uma classe social, vamos falar assim, mais alta, né? Falando em que classe social está relacionada a níveis de renda. Então é natural, por exemplo, você ver, por exemplo, um advogado bem-sucedido, um engenheiro bem-sucedido e um médico bem-sucedido. É normal, eu nem falo normal, mas eu falo assim, é muito comum você ver que esses tipos de profissionais, eles normalmente, né, de forma muito comum a gente vê que eles utilizam automóveis totalmente diferente do que a gente vê. Dificilmente você vai ver ele utilizar um carro popular. É muito comum você ver um profissional como esse andar, por exemplo, aí com uma BMW, com, por exemplo, um Mercedes-Benz, uma SUV que custa 300, 400 mil reais, ou seja, tem um valor de mercado que é superior a 5, 6, 7, 10 vezes o valor de um carro comum, de um carro popular. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: você acha que se o preço desses carros que eles usam custasse, tivesse o mesmo preço que um carro popular, você acha que eles comprariam? Então, é uma típica situação, um típico exemplo de um bem que você vê assim, que ele está comprando aquele bem não necessariamente porque, nossa, ele é bonitão, tem tudo esse nível de conforto, de qualidade, ele é melhor, não, mas não sabe, mas é por conta do preço. Tem pessoas que vão comprar porque realmente o preço está acima do preço que a maioria das pessoas vão conseguir comprar. Isso é um chamado bem de Giffen, um bem que, puxa, a demanda por ele aumenta de acordo com o preço dele. E se o preço dele cair muito, a demanda dele também vai cair. Vamos ver aqui nesse exemplo aqui, qual que é o bem 1 que ele fala aqui, nesse texto. Vamos ver se ele fala aqui. Ele fala bem 1, mas ele não fala qual bem que é o bem 1. Deixa eu ver aqui. De acordo com a lógica, encontrar preferências bem comportadas, em que a diminuição do preço do bem 1 provoca a diminuição da demanda desse bem. Chamada bem de Giffen, em homenagem ao economista do século XIX que percebeu pela primeira vez essa possibilidade. Deixa eu ver aqui. O que ocorre em termos econômicos, a preferência. Dois bens, esteja consumindo, seja mingau, farinha e leite. Só que ele não fala qual que é o bem 1, se é o mingau, se é farinha ou leite. Então o preço do mingau baixa. Ah, tá, o bem 1 mingau, entendi. Se você consumir as mesmas quantidades, as mesmas 7 tigelas de mingau por semana, terá uma sobra de dinheiro para comprar mais leite. Na verdade, com o dinheiro economizado graças à diminuição do preço do mingau, você pode até aumentar o consumo de leite e reduzir de mingau. Redução no preço do mingau de farinha liberou certa quantidade de dinheiro para ser gasto em outras coisas, mas você pode querer reduzir seu consumo de mingau e farinha. Então, mingau e farinha aqui vai ser o bem 1. Assim apoio. Pode ser sim. Pode ocorrer. Lembre-se, Matheus, que a gente não está relacionando somente preço, demanda via preço ou via renda, mas é demanda, a escolha está relacionada à preferência do consumidor também. Olha aqui, a maioria dos bens comuns a gente vê a situação aqui. Quando os preços aumentam, a demanda diminui. Isso para o bem comum, né? Ou contrário, né? Quando o preço diminui, a demanda aumenta. Só que nem sempre é assim. Ó, não foi à toa que usamos o mingau e farinha como exemplo de um bem inferior e um bem de Giffen. Ocorre que existe uma relação íntima entre os dois casos, a relação que analisamos no capítulo anterior.
um bem comum. Em geral, a demanda por um bem aumenta quando o seu preço diminui. Ou vice-versa. O preço aumenta, a demanda vai cair, né? Ó, nesse caso aqui a gente está falando uma situação do bem normal aqui. O preço dele diminuiu, a demanda por ele aumentou. No caso do bem de Giffen, a gente não tem a situação, a gente tem uma situação contrária. O consumo ele vai avançar à medida que o preço avança. Redução da demanda do bem 1. Ó, um bem de Giffen. O bem 1, bem de Giffen, uma vez mais que a demanda por ele diminui quando o seu preço diminui. Então vamos analisar aqui. Aqui a gente tem a reta orçamentária, certo? Aqui a gente tem o bem 1 e aqui a gente tem o bem 2, né? O que aconteceu com o preço do bem 1? Bom, o preço do bem 1 ele diminuiu. Se o preço do bem 1 ele diminuiu, isso permitiu que o cliente comprasse mais unidades do bem 1. E por isso a gente vê essa expansão aqui, esse deslocamento aqui para a direita na quantidade demandada, né? Por quê? Porque o seu preço diminuiu. Mas se contrariamente uma vez mais que o preço desse bem diminuir e a demanda desse bem também diminuir, ele já não pode ser considerado um bem normal. Por quê? Porque ele está indo no caminho oposto. O que é normal? É normal que, puxa, baixou o preço, eu vou comprar mais. Isso é normal para você. Aumentou sua renda, aumentou seu poder de compra, você vai comprar mais unidades desse bem. Só que nesse caso aqui, diminuir o preço dele, em vez de você comprar mais, você vai passar a comprar menos. Ou seja, esse bem aqui ele é um bem de Giffen. Por que ele é um bem de Giffen? Porque ele vai seguir, Matheus, ele vai seguir uma lógica contrária ao movimento dos preços e ao movimento da renda. Ele segue uma lógica exatamente contrária àquilo que a gente chama de poder de compra, tá? Aumentou o preço, significa que tudo mais permanecendo constante, o seu poder de compra diminuiu, mas você vai lá e compra mais dele. É meio estranho a gente acreditar nisso, mas existem algumas situações em que isso pode ser verificado na prática. E por isso que esse bem ele é chamado de bem de Giffen, em homenagem àquele economista que percebeu essa situação, Matheus, que ela é contraditória à realidade. Puxa, mas como assim? Aumenta o preço, ele aumenta o consumo. Ou, contrariamente, diminui o preço, em vez de ele aumentar o consumo, ele diminui ainda mais a compra desse bem? Né? Então, assim, ele é meio estranho. É como se esse bem ele situasse numa escala aí entre o bem inferior e o bem de luxo. Tá? Apesar que o bem inferior está relacionado ao aumento da renda e não à diminuição do preço, né? Aumentou a renda, então ele deixa de comprar aquele bem, ou compra em menos quantidades. No caso do bem de Giffen, a gente tem um efeito semelhante ao aumento da renda, que é o quê? Que é a diminuição no valor daquele bem, só que aí, em vez de ele comprar mais do bem, ele vai lá e compra menos. É uma situação assim, digamos, Matheus, que ela é exceção à realidade. Tá? Então, coloque aí que o bem de Giffen ele vai ser uma exceção à realidade econômica, né? Por que uma exceção? Porque, via de regra, ele quebra uma regra geral. Né? Qual que é a regra? Aumentou o preço, eu compro menos. Diminui o preço, eu compro mais. Tá? Essa é a regra. Por quê? Porque é o que a gente verifica na maior parte das situações, para a maior parte das pessoas. Mas aqui a gente vê que o preço aumentou, a pessoa comprou mais. Ou o preço diminuiu, a pessoa comprou menos. Então, quando você verificar isso, tá? Não importa qual seja o bem, mas você verificou esse comportamento para um determinado consumidor, então você pode observar que esse bem ele é um bem de Giffen para ele. Por quê? Porque ele contraria essa lógica do chamado poder de compra, poder de barganha, tá certo? Vamos ver o que mais aqui. Curva de preço, consumo e curva da demanda. Bom, isso aqui a gente já viu, né? A curva da demanda ela vai ser basicamente a curva de indiferença, praticamente, né? Só que a curva de indiferença ela mostra a alocação entre dois bens, né? De uma determinada cesta de bens, X1 e X2. Já a curva de demanda ela vai mostrar o quê? A demanda a cada nível de preço, né? Ah, o preço está muito caro, está 50, olha só.
um exemplo de bem comum, né? Puxa, tá muito caro, puxa, eu vou comprar só isso aqui. Por quê? Porque minha renda permite comprar só isso aqui. O preço ficou muito caro, e se o preço caiu para 10, caramba, liquidação, promoção, agora eu consigo comprar tudo isso aqui. Isso aqui é um bem do tipo comum, né? Por quê? Porque a variação na quantidade demandada está relacionada exatamente ao preço, né? A quantidade demandada ela é uma combinação de renda e preço. É a renda dividida pelo preço que vai te dar a quantidade demandada por esse bem. O painel A contém as curvas de preço e consumo que descreve escolhas ótimas à medida que o preço do bem varia, né? Então o preço do bem vai subindo, você vai comprando menos, né? O painel B, que é esse aqui, contém a curva de demanda associada que mostra a escolha ótima do bem 1 como função do preço. Então aqui ele dá alguns exemplos, né? Substituto perfeito já foi falado, né? Olha só, ilustra as curvas de preço, consumo de demanda e substitutos perfeitos. Exemplo de lápis vermelhos e azuis, como vimos no capítulo 5, a demanda do bem 1 é igual a zero quando P1 é maior que P2, né? Ou seja, o preço do bem 1 é maior que o preço do bem 2, né? É igual a qualquer quantidade sobre a reta orçamentária quando P1 é igual a P2 e é igual a M. Quando você pega M, que é a sua renda, e divide pelo preço, você vai ter a quantidade demandada. Quando P1 é menor que P2, a curva de preço-consumo sugere essas possibilidades. Vamos ver aqui. Curva de preço-consumo. Aqui nós temos quantidade em função do preço. Deixa eu ver aqui o que acontece. A partir do momento aqui, de um determinado momento, houve alteração no preço do bem 2, né? Então M dividido por P2, você vai ter o quê? Você vai ter uma quebra, né, no consumo do bem 2. Por isso que ele vai caindo aqui, vai aumentando em relação ao X1, mas ele vai diminuindo em relação ao X2. Por quê? Porque o preço do bem 2 ele sofreu alteração. Oi. Isso, só que você substitui ele na mesma proporção. Por isso que fala substituto perfeito, né? Assim como os complementares perfeitos, eles são consumidos exatamente na mesma proporção. Eu dei aquele exemplo da pizza lá, mas aquilo lá seria mais o lado da oferta, né? Por exemplo, assim, você compra a pizza, você quer, digamos assim, comer a pizza, só que você não consegue comprar a pizza sem comprar a caixinha da pizza. O hambúrguer é da mesma maneira, você não consegue comprar só o hambúrguer. Se você for pedir de uma lanchonete, né, de um delivery, você não compra só o hambúrguer, ele vem com aquele pão junto. Então, para você comer o hambúrguer, ainda que você não coma, o pão vem junto. Vamos supor que o hambúrguer aqui não é aquela carne que está dentro, mas é o lanche em si. Você não consegue comprar ele não vem para você só o lanche, ele vem também a embalagem que vai condicionar ele. Então, assim, o lanche e a embalagem, eles estão se complementando de forma perfeita, na mesma quantidade. Você não vai comprar um hambúrguer, não vai vir duas embalagens plásticas para ele, vai vir só uma, tá certo? Então são produtos consumidos exatamente na mesma proporção, tá? Aqui ele fala o exemplo dos pés direito e esquerdo de par de sapato, né? Não tem como você comprar um sapato só, você compra o par, tá? Aqui, claro, é só para efeito didático, né? Porque nem cabe a gente ficar falando isso, eu vou na loja comprar um sapato. Só não, você compra um par de sapatos, né? Mas eles se complementam de forma perfeita. Do ponto de vista da alocação de recursos, de insumos produtivos, é claro que isso faz todo sentido, né? Porque assim, você tem que produzir o par que compreende os dois pés, né? Então, um vai complementar o outro de forma perfeita, ou seja, exatamente na mesma proporção.
você vai utilizar a mesma quantidade de insumo para produzir o sapato do pé esquerdo e do pé direito também, tá? Ele fala que a curva de preço-consumo é uma diagonal, como a gente já viu, e aquela curva ela vai obedecer a essa equação aqui. Ó. Por exemplo, a quantidade de X1, como que eu vou comprar X1? A que quantidade? Eu vou ter que pegar a renda que eu tenho disponível para comprar o bem 1 e comprar o bem 2, né? X1 e X2. E eu vou ter que dividir essa renda pelo preço do bem 1 mais o preço do bem 2. Aí eu vou ter a quantidade que eu vou conseguir comprar do bem 1. Tá certo? E se o preço do bem 2 aumenta aqui no segundo momento? Puxa, a quantidade a ser demandada do bem 1 diminui. Certo? E se o preço do bem 2 diminui? A quantidade do bem 1 ela pode aumentar. Ou ela pode manter a mesma, só que daí você compra mais do bem 2. Mas aqui está relacionando só o bem 1, tá? Se o preço, quantidade não, perdão, preço. Se o preço do bem 2 diminuir, tá? E você for fazer uma escolha ótima, ou seja, alocar toda a sua renda na compra do X1 e também do X2, aqui necessariamente você vai conseguir aumentar a quantidade demandada por X1. Aqui a gente já viu, ó, complementares perfeitos, como que funciona, né? Aqui a gente tem duas retas orçamentárias, né? Aqui a gente tem a curva de preço-consumo, ela vai acompanhar o aumento da renda, né? O caminho da expansão da renda, sua renda aumentou, então você vai consumir mais do bem 2 e tanto do bem 1. No caso dos complementares perfeitos, a gente sempre vai ter esse formato aqui, esse formato em curva de 90 graus, ângulo de 90 graus, tá? Por quê? Porque são produtos consumidos exatamente na mesma proporção. O tal do bem discreto, o que é esse bem discreto? Suponhamos que o bem 1 seja um bem discreto. Se P1 for muito alto, o consumidor preferirá consumir estritamente 0 unidade, ou seja, aumentou tanto o preço, ficou tão caro que ele fala, deixa para lá esse negócio, não vou comprar, né? Agora, se P1 for suficientemente baixo, o consumidor vai preferir, né, consumir estritamente uma unidade, ou seja, não é porque o preço baixou muito, pessoal, que o consumidor vai falar, puxa, agora eu vou comprar tudo, vou encher o carrinho. Não. A sua compra ela vai se limitar não somente o preço e a renda disponível, ela vai se limitar também à preferência desse consumidor. A um preço R1, o consumidor será indiferente entre consumir ou não o bem 1. O preço que o consumidor é exatamente indiferente entre consumir ou não o bem é chamado preço de reserva, né? Isso aqui a gente já viu lá no capítulo 1, esse preço de reserva. A cesta ótima, gente, sempre será aquela onde você vai alocar toda a sua renda. Tá? Você vai no supermercado, você tem uma cesta de consumo, né, a ser adquirida. Tá? Não importa como você vai alocar essa cesta, mas ela vai ter que obedecer às suas preferências e ela vai ter que obedecer à sua renda também. Ou seja, você vai fazer uma escolha, uma alocação na compra de X1 e X2, de forma que você vai conseguir tocar em apenas um ponto da reta orçamentária. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai mostrar que você comprou N quantidade de X1, N quantidade de X2, de forma que você conseguiu alocar toda a sua renda aqui. Não sobrou dinheiro para você. Aqui mostra exemplo de cestas ótimas a preços diferentes, né? Uma cesta ótima seria esse ponto. Aqui também é cesta ótima? Por quê? Porque você não comprou nenhuma unidade desse bem 1 aqui. Ó. Você comprou só do bem 2, mas você gastou toda a sua renda. Aqui é uma cesta ótima? Aqui é uma cesta ótima? Sim. Aqui também é uma cesta ótima? Mas de forma que você tem uma combinação onde você toca apenas um ponto da sua reta orçamentária. Você não pode. Aqui já não, se tivesse um ponto aqui já não seria uma cesta ótima. Por quê? Porque o seu dinheiro não permite comprar esse nível aqui, a sua renda atual. E considerando essa curva aqui de reta orçamentária,
Se você tivesse, por exemplo, um pontinho aqui abaixo dela que seria essa locação, não seria uma escolha ótima porque também está sobrando dinheiro. Você tem que gastar todo o seu dinheiro, disponibilizar a sua renda disponível na compra de X1 e X2, você tem que gastar tudo. Não pode voltar com dinheiro para casa. Vamos ver um pouco mais aqui. Para a gente chegar naquelas curvas lá, gente, plotar uma curva com aquela, é só a gente substituindo, tá? A gente considera aqui essas variáveis, né? A gente está querendo encontrar quais são as quantidades, né, de X1 e de X2 que a gente vai comprar, né? Dado certos preços e certo nível de renda. A gente vai substituindo na equação, M vai ser a renda, o P1, o P2, a gente vai substituindo até encontrar as quantidades que a gente quer comprar de X1 e X2. Depois tem uns exercícios lá, eu vou resolver e postar uns vídeos para vocês verem. Substitutos e complementares. Isso aqui a gente já viu que fala daquele exemplo do lápis, né? Aqui no caso a gente vai ter essa relação para um bem normal, que a gente vai ter essa relação para um bem inferior. Essa função de demanda inversa aqui. Se fixarmos P2 e M, ou seja, quando ele fala em fixar, significa que você está considerando que o P2 aqui ele não vai variar e a renda também não, né? E aí, ó, traça-se um gráfico de P1 contra X1, né? P1 vai ser o preço e X1 vai ser a quantidade do que? Desse bem 1. A gente vai obter a curva de demanda. A curva de demanda é essa aqui, a gente já viu. Vamos ver o que é essa curva de demanda inversa que ele fala. Conforme sugerimos, em geral pensamos que a curva de demanda tem inclinação negativa, de modo que os preços mais altos levam uma demanda menor. Embora o exemplo dos bens de GIFs mostre que poderia ser de outro modo. Isso aqui a gente já viu, né? O bem de GIF aumentou o preço, ele vai comprar mais. Caiu o preço, ele vai comprar menos. Ou seja, contraria a lógica do poder de compra, né? Sempre que tivemos uma curva de demanda com inclinação negativa, que não é o caso dos bens de Giffens, tá? A curva de demanda com inclinação negativa é a curva de demanda para o bem comum. Tá? Olha só, como de hábito. Faz sentido falar em demanda em função de demanda inversa. Por que inversa? Porque a quantidade ela está inversamente relacionada ao preço. Aumenta o preço, a quantidade diminui. Diminui o preço, a quantidade comprada aumenta. A função de demanda inversa é a função da demanda que encara o preço como uma função da quantidade. Isso é, para cada nível de demanda do bem 1, a função de demanda inversa mede qual deveria ser o preço do bem 1 para que os consumidores escolhessem esse nível de consumo. Basicamente, gente, de forma resumida, é isso aqui que você já conhece, já viram lá desde o capítulo 1, lá a Introdução a Economistas também viram, tá? Que uma função demanda, que mostra a quantidade demandada a cada nível de preço, ela está inversamente relacionada ao nível de preço. Sempre M dividido por preço, né? A quantidade ela vai ser o quê? Você pega M, que é a renda, e divide pelo preço. Se o preço aumenta, a quantidade diminui. E vice-versa. O preço diminuiu, você vai comprar mais, né? A TMS, que é a taxa marginal de substituição, tá? Ela vai dar a relação de troca entre um bem e entre outro. Isso é muito utilizado para os bens substitutos, tá? Então, por exemplo, assim, ela vai dar a inclinação da curva de demanda para esses dois bens, né? É dessa TMS que a gente traça aquelas linhas lá, aquelas curvas chamadas de curva de indiferença. Como que você faz isso? Você simplesmente pega o preço do bem 1 e divide pelo preço do bem 2. Só isso. Se você tiver aqui, por exemplo, aqui, o resultado disso for igual a 0,5, né? Para ter 0,5 aqui, você tem que ter 1 dividido por 2. Ou seja, 1 dividido por 2 significa que
o bem 2 custa o dobro que o bem 1. Então, a sua TMS, que é a sua taxa marginal de substituição, vai ser de 0,5. E se a gente tivesse aqui que o P1 custasse 1 e o P2 custasse 1 também? Tá? O preço do bem 1 custa 1 e o preço do bem 2 custa 2. Qual vai ser a TMS aqui? 1. Ou seja, a taxa marginal de substituição sempre vai ser de quantas unidades? De uma unidade a cada unidade monetária de variação no preço de ambos os bens. Que ocorre lá, por exemplo, com o caso do lápis, que a gente já viu aquele exemplo lá. Taxa marginal de substituição vai ser de menos 1. Você tem que abrir mão de um bem para poder comprar outro. Tá? Só que na prática isso não acontece na maioria das vezes. Tá? Essa linearidade bonitinha, perfeita, onde você vê uma taxa marginal de substituição de 1 por 1, tá? Ela não é tão comum assim. Aqui tem um breve resumo, tá? Então a função de demanda de um bem ela vai depender dos preços de todos os bens e da renda do consumidor. Então existem muitas pessoas que gostam de substituir bens de acordo com o seu preço. A pessoa sai de casa para fazer uma compra. Ela coloca lá, anota lá a sua cesta de consumo. Aí ela já sai com uma renda dada. Ela já tem uma quantidade fixa, M, de dinheiro para gastar na cesta de consumo. Chega lá, se depara com 3, 4, 5 marcas de um determinado produto e ela não está muito interessada em marca, logo ela está sendo guiada pelo preço. Então, a quantidade demandada ela vai depender da renda que essa pessoa tem disponível para o consumo daquele bem e também dos preços, não somente por exemplo, de uma marca específica, mas também das outras marcas desse mesmo bem. Por exemplo, café, açúcar, sabão. Eu vejo muito isso, gente, principalmente com açúcar. Café ainda que tem variações, né? Talvez na concentração, na qualidade, no sabor, mas eu percebi que tem muita diferença de qualidade de uma marca para outra. Agora, açúcar é algo que eu vejo assim que, puxa, parece que não tem, né? Você pega açúcar de 3, 4, 5 marcas de açúcar, parece que é praticamente a mesma coisa. E sempre vai ter uma marca que é mais em conta. E quando você vai lá no supermercado, você vê as pessoas, poxa, indo diretamente naquela gôndola que está com preço mais em conta, né? Por exemplo, da marca de açúcar. E você também vai e faz isso. Quem é que já não fez isso? Né? Eu mesmo já fiz isso. Então é muito comum. A gente vê que o preço, a demanda, ela também está relacionada principalmente ao preço desse bem específico que você quer comprar, né? O X1 aqui, eu acabei de dar o exemplo do açúcar, né? Poderia ser adoçante também, né? E o que eu vou comprar hoje? Açúcar ou adoçante, né? Sabendo que para mim tanto faz, né? Um ou outro e os dois substituem. Qual que está mais barato hoje? Puxa, hoje o adoçante está mais barato. Eu vou levar ele, tá? Para mim tanto faz, eles substituem, né? Tem basicamente o mesmo efeito, a mesma função. Se prestam a mesma utilidade, eu vou naquele que está mais em conta. O bem normal é aquele cuja demanda cresce quando a renda aumenta. Tá? Então, por exemplo, o hambúrguer ele poderia ser normal para você. Aumentou a sua renda, você passou a consumir ele. Não está relacionando proporção, tá? Relacionando proporção de consumo, proporção percentual, aumento percentual no consumo com aumento percentual da renda. Mas bastou a renda aumentar e você comprou dele, puxa, esse bem é normal para você, né? É normal que você aumente o consumo dele, né? Um bem inferior é aquele que a demanda diminui quando o preço aumenta. Aliás, desculpa, quando a renda aumenta, né? Então você consumia sua água e farinha porque você era tão, sei lá, você não tinha condição de comprar alguma outra coisa. Aí de repente sua condição financeira melhora, aí você, puxa, parar um pouco de comer água e farinha, né? Ou aquele exemplo que eu dei lá, farinha com ovo, né? Você consumia farinha, ovo e carne, né? E arroz, sei lá, só esses 4 itens. De repente a sua renda aumenta. Não é que você não vai continuar consumindo farinha e ovo e arroz, mas você passa a consumir em proporções menores e agora você passa a comprar mais carne, porque você deseja mais carne, tá? Bastou esse comportamento ser verificado, diminuir o seu consumo por ovo e farinha, em função do aumento da renda, para a gente concluir que a farinha e o ovo são bens inferiores para você, tá? O bem comum é aquele cuja demanda diminui quando o preço aumenta.
tá? É a típica curva de demanda que mostra essa relação inversa entre preço e quantidade demandada. Puxa, o preço ficou muito caro. Caramba, eu vou comprar menos, né? Ah, mas o preço baixou. Você vai lá e compra mais. Então isso é comum acontecer. E um Band Giffen é aquele cuja demanda cresce quando o seu preço aumenta. Sei lá, talvez dá aquela sensação de poderio, talvez a pessoa ela sente assim um pouco de ego, ela quer mostrar que o poder de compra dela é maior. Aumentou o preço daquele bem, ou ele compra mais, ou ele custa mais caro em relação aos outros, a pessoa vai e compra numa quantidade maior. É como eu falei, é uma exceção à regra porque contraria a lógica do poder de barganha, a lógica do poder de compra. Tá? O que é a lógica do poder de compra? É você pegar a sua renda e dividir pelo preço daquele bem. Pronto, só isso que vai te dar a quantidade demandada para aquele bem. Né? Que vai dar a função típica de demanda, que é a função inversa. Né? Ou seja, a quantidade ela é inversamente proporcional ao preço daquele bem, a quantidade comprada. Né? E se a demanda do bem 1 crescer, se a demanda do bem 1 crescer quando o preço do bem 2 aumentar, ou seja, você está ali entre comprar bem 1 ou comprar o 2, né? Ou você compra os dois simultaneamente, mas o preço do bem 2 aumenta, é óbvio que você passa a comprar mais do bem 1, né? Se isso acontecer, então o preço do bem 1 será substituto do bem 2. Sei lá, aqui é muito comum, gente, a gente citar combustível, gasolina e etanol combustível. A gasolina subiu demais. Vamos colocar aqui que o bem 1 seria que ele fala que é o substituto do bem 2. Vamos falar assim, você sempre preferiu abastecer o seu carro, sua moto com gasolina, porque você entende que é um combustível melhor, apresenta um melhor desempenho, agride menos o motor, é menos corrosivo e por aí vai. Né? Então você costumava consumir mais gasolina, mas de repente a gasolina aumentou tanto que você falou, caramba, eu vou abastecer o carro menos vezes com gasolina e mais vezes com álcool, né? Porque tá brabo, tá difícil esse preço, né? Quando isso acontece, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma substituição da gasolina pelo bem do. Então, ou seja, você está fazendo uma substituição. E nesse caso, o bem 1 é substituto do bem 2, tá? Sim, com a função de demanda inversa, mede o preço ao qual uma certa quantidade será demandado. Bem tranquilo de entender. Você pega a X1 vai ser igual a M dividido por P1. Só isso, gente. A quantidade demandada do preço do bem 1 vai depender do preço. Ela está inversamente relacionada ao preço. Aumentou o preço, você compra menos. Simples assim. Pessoal, tranquilo? Entenderam? Alguma dúvida? Pessoal, eu vou fazer alguns vídeos depois, agora na parte da tarde, dos exercícios desse capítulo, do outro também, daí eu vou postar para vocês, tá? Daí a gente vai marcar uma avaliação para a próxima semana, pode ser? Bem tranquilo, vai ser um questionário online. Isso, tudo que a gente não viu até então na prova anterior. Tá bom? Gente, obrigado pela participação, pela presença de todos vocês aí. Tenham um bom dia, tá? Precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. Todo mundo tem, ok? Obrigado, um abraço. Oi. Sim, não tem como a gente postar direto no Siga. Então, assim, a gente tem o canal para jogar os vídeos lá e do YouTube a gente puxa coloca o link no Siga. Mas está tudo lá. Todos os vídeos estão lá, tá bom, gente? Tenha um bom dia.